A noite estava tão silenciosa que o próprio sopro parecia um intruso, e o ar cortava a pele com cheiro de gelo e madeira queimada. Liora caminhava com passos cuidadosos, os pés enluvados afundando na neve que rangia como ossos sob seu peso, e cada inspiração desenhava pequenos fantasmas no ar frio. Ela tinha cabelo como neve suja, pele pálida marcada por cicatrizes antigas, e o corpo de quem aprendeu a não ocupar espaço. A cidade a conheceu como a Omega rejeitada, a que servia chá e remendos e era empurrada para as sombras quando a lua mostrava a face. Desde criança aprendera que o silêncio protegia e que ser vista era um perigo, mas havia dentro dela algo que sempre se recusou a se calar por completo, uma ternura que queimava mais quente que seus ossos no inverno. Quando pequena, Liora corria pelos pátios da aldeia com os dedos sujos de terra e imaginação, filha de Alia que cantava canções de cura e de Rovan que consertava redes. A infância dela foi costurada de pequenas alegrias e portas fechadas. 3 vizinhos que ainda lhe davam pão e o riso de um menino chamado Soren que a chamava de irmã extra. Aprendeu ervas com a mãe, suturas com Rovan e a ler as cicatrizes das pessoas como mapas para o que precisavam. Mas o mundo que a formou mostrou sua face mais dura quando a peste veio, e a aldeia, com medo do manchado de sangue nas mãos dos doentes, olhou para Liora como se ela fosse a mancha e não a que tentava limpar. O evento que a marcou para sempre aconteceu numa noite em que a lua foi traiçoeira e as fronteiras se fecharam. Havia um incêndio no celeiro, e enquanto Liora puxava crianças pelo cabelo e aplicava compressas, o conselho apontou o dedo para a mãe dela, dizendo que as habilidades de cura vinham de uma mancha ancestral. A família foi empurrada para fora. Alia morreu no primeiro inverno sem abrigo, Rovan foi espancado por guardas, e Liora foi deixada para trás nas trilhas, levando consigo só os remendos e um segredo que herdara, a capacidade perigosa de tecer vida e dor, o Life Waver, que transferia a vitalidade de um ser a outro com um custo que ninguém aceitava nomear. Hoje, ela vagava pela periferia, curando clandestinamente, sabendo que um toque de compaixão podia matá-la se usado sem controle. O vento trouxe um som que era quase humano, um gemido enrolado em gelo, e Liora seguiu porque havia dentro dela uma obrigação antiga que não obedecia a ordens sociais. 3 figuras se recortavam contra os pinheiros, risos roucos que pareciam quebrar o silêncio de propósito. Rook, o líder dos Rogues, empunhava uma tocha que iluminava o rosto de um jovem alfa renegado de outro tempo, e eles cercavam algo pequeno e tremendo. Liora viu um corpo encolhido, um cub com pelagem grudada por neve e sangue, olhos como carvão mal abertos. O ar cheirava a metal e corda friccionada. E o medo daquele ser infantil atravessou Liora como facas geladas. Ela podia fingir que não viu, deixar o mundo continuar como sempre, mas a compaixão da sua mão lhe puxou pelo braço como corda invisível. "Deixe o bicho sangrar e vamos embora", disse um homem com voz de pedra. "Não precisamos de mais problemas com a corte." Rook chutou o cub, rindo. Liora avançou, a voz saindo rouca. "Saiam daqui, isso é crueldade." "Olha só, uma ômega com sangue nos olhos", zombou Rook. "Vai perder sua pele por nada." "Você não entende", disse Liora, curvando o corpo para proteger o cub. "Se eu ficar calada, vou viver com isso a vida toda." "E se você morrer tentando?", perguntou o homem de capa preta. "Então não haverá mais ninguém para curar depois", respondeu Liora. "Prefiro morrer por salvar do que viver por nada", murmurou ela. A troca se tornou empurrão. Houve um som seco quando um galho quebrou, e Liora sentiu o frio escorrer por suas articulações como lâminas. A luta foi curta e crua, e aconteceu num emaranhado de respirações cortadas. "Solta minha perna", grunhiu Rook, enquanto Liora tentava agarrar a tocha. "Não enquanto eu puder impedir", respondeu ela, a mão rachada escorregando no cabo congelado. "Você vai se queimar", alertou um dos Rogues. "Prefiro queimar do que ser cúmplice", retrucou Liora. "Se recuar agora, você terá uma vida", ofereceu o homem de capa. "E essa vida estaria vazia", disse ela. Um soco fez seu rosto arder, sangue quente cortando o frio. Quando o último desferiu um golpe que quase a derrubou, Liora fez algo que ninguém havia visto nos seus anos de invisibilidade. Ela puxou para dentro uma linha de vida com a única ferramenta que lhe restava, o Life Waver, e transferiu calor e força para o cub.
O ar ao redor pareceu rachar com um som baixo, como se a lua mesma tivesse sussurrado. "O que é isso?" rangeu Rook, sentindo o halo que emanava da criança agora erguida. "Magia proibida", disse a voz do homem de capa com reverência e medo. A troca de vozes e empurrões continuou enquanto Liora concentrava o Life Waver, sabendo que cada respiração sua cedida era pedaço da própria existência. "Demais", pediu o Cub com voz trêmula. "Não posso", respondeu ela, sentindo o sopro da vida esvair-se. "Você pode", insistiu Soren, que aparecera sem que notassem, uma criança da aldeia que seguia Liora por anos e que agora chorava. "Eu não sei o quanto posso", confessou Liora. "Eu não tenho escolha", disse ela. E então, num gesto que doeu como arrancar um membro, entregou calor e cura ao animal. O Cub se reergueu, uivando pequeno e forte, e a aura que se formou em torno de Liora era clara para quem tivesse olhos. Um fio prateado ligava ao seu peito as costelas do Cub, brilhando como fio de lua. O uso do Life Waver teve custo imediato. Liora sentiu como se uma faca fria atravessasse suas costelas. Um frio que não era do inverno, e suas mãos tremiam. O sangue que jorrava do seu lábio dava gosto de ferro na língua, e a roupa grudava no seu corpo como se o tecido quisesse aderir à carne. O Rook recuou com um grunhido, olhos arregalados. "Chamem a guarda", murmurou um, mas a menção mostrou inutilidade. Onde havia rogues, a corte demorava a se mover. Foi então que um uivo antigo cortou a noite, um som que encheu as árvores e abriu feridas no peito dos presentes. O uivo trouxe uma resposta mais antiga ainda, uma presença grande que atravessou a escuridão como sombra de tempestade. Ele veio como tempestade contida, gigante na sombra, mas com passos silenciosamente firmes. Kael, o rei Alfa, apareceu entre os troncos como se tivesse nascido da própria nefasta noite, pelagem escura e olhos como duas chamas contidas. Quando viu Liora caída, com o Cub nos braços, a face dele mudou de vigilância para algo como reconhecimento. "Quem é essa mulher?", perguntou a voz dele, baixa e cortante. "Ela usou o Life Waver", respondeu um dos rogues com cautela. "Life Waver?", repetiu Kael, e o nome parecia carregar respeito e medo. "Quem, então, a deixou aqui para congelar?", Kael perguntou em voz mais suave, olhando para o corpo pálido. "Nós a encontramos assim", disse Rook com um risinho nervoso. "Não é assim que as coisas funcionam", disse Kael. "Ninguém digno de minha corte é deixado para morrer." E quando ele falou, os guardas do seu séquito surgiram como sombras obedientes. Os curandeiros chegaram pouco depois, liderados por Ivar, homem de mãos firmes e olhos que tinham visto muita dor. "Tirem ela daqui", ordenou Kael. Maren, capitã das guardas, pegou a mulher com cuidado e a colocou sobre uma pele aquecida que os servos abririam. O cheiro de lã limpa e ervas misturou-se ao ar, um alívio pequeno diante da gravidade. "Ela arriscou por um Cub", disse Nessa baixinho, curandeira aprendiz. "Isso muda o quadro", murmurou Thorne, o conselheiro do rei, observando o fio prateado que ainda tremia entre Liora e o Cub. "Vamos levá-la ao palácio, a corte decidirá." Kael assentiu com uma expressão que não era nem julgamento nem perdão, apenas uma decisão tomada com os dentes cerrados. Seus braços eram largos, e quando Maren colocou Liora no cavalo improvisado, Kael não hesitou. Ele a segurou nos braços como se a trouxesse de volta de um naufrágio. No caminho para o palácio, o vento soprava cerrado, e o corpo de Liora se contraía em convulsões frias. O estômago apertava, e cada toque dos guardas vibrava com intenção de proteger e com curiosidade velada. "Ela está viva porque deu tudo o que tinha", disse Ivar em voz baixa enquanto aplicava emplastros quentes. "Isso a queima por dentro", completou Nessa. "O Life Waver sempre pede preço", disse Thorne, olhos gravando cada detalhe. Kael montou em silêncio, o cavalo respirando como trovão contido, e o palácio veio à vista, muralhas de pedra que guardavam segredos e regras que governavam até os corações. Lá dentro, a corte se divide entre choque e oportunismo. Alguns chamariam a habilidade de sagrada, outros de heresia. Mas o que ninguém podia negar era que Liora, que fora rejeitada, fora carregada pelo rei em seus braços até a câmara aquecida, e isso já mudava histórias. Quando ela abriu os olhos pela primeira vez no leito da enfermação do palácio, o cheiro de mel e de ervas a envolveu, e uma mão grande pousou com suavidade sobre sua face. "Você está segura", disse Kael, com uma voz que agora trazia algo como ternura contida. "Quem é você?", sussurrou Liora com garganta arranhada. "Sou Kael. Você salvou algo que me pertence, e por isso me pertence a minha atenção", respondeu ele. "Esse Cub", murmurou ela,
a consciência ainda pegada à dor. Ele se chama Soren, disse Nessa. Ele é um guardião do bosque, filho de uma matilha errante, explicou Ivar. Você não tinha obrigação, murmurou Maren, observando com olhos que não escondiam surpresa. Ninguém a deixou morrer, replicou Kael, a frase simples ressoando como decreto. Perto dali, a corte murmurava nomes. Thorne questionava implicações políticas. Alia, velha curandeira que tinha vingança na memória de Liora, observava com olhos úmidos. E Hook sumira nas sombras com medo e raiva. A revelação do Lifewaver se espalhou veloz como fios de prata. Havia entre as lendas do reino menções a curadores que podiam transferir vida de um ser a outro, mas isso vinha acompanhado de tabus e segredos. Kael fez uma escolha que confundiu sua própria guarda. Ordenou que Liora ficasse sob proteção e estudo, em vez de castigo. A decisão parecia impulsionada por algo além de justiça, talvez por uma curiosidade antiga que habitava no peito do rei e que se confundia com um afeto que ele pouco mostrava. Momentos de tensão vieram em ondas, e o primeiro grande teste foi quando Liora, ainda fraca, sentiu-o puxando o Lifewaver dentro de si como um nó que ameaçava romper. A dor apertou suas costelas e trouxe memórias do celeiro em chamas, do dedo acusador dos conselheiros e do rosto de Alia se apagando. Ela teve que decidir se usaria o que tinha para estabilizar um jovem guardião ferido que chegara do fronte, sabendo que poderia consumir o resto de sua vitalidade. O conflito interno ocorreu em silêncio, cada lembrança uma faca, e por um instante ela considerou desaparecer para que outros tivessem menos risco. Mas a voz pequena de Soren, escondida atrás de cortinas, sussurrou: se você me ensinar a cuidar, talvez possa ficar. E essa ternura foi suficiente para que ela escolhesse dar mais um pouco, não por obrigação, mas por construir laços que a mundo negara. A aprendizagem do Lifewaver no palácio foi dura e, com frequência, cruel em sua honestidade. Thorne organizou sessões com Nessa e Ivar para medir os limites, e a sala do estudo cheirava a papel velho, óleo de candeeiro e ervas trituradas. O Lifewaver não é somente transferir calor, explicou Ivar enquanto colocava as mãos sobre as palmas de Liora. É costurar vidas, mas cada ponto tira fio da própria tapeçaria. Se você dá sem cuidado, o tecido se desfaz, acrescentou Thorne. Ensine-me, pediu Liora. Primeiro, aprenda a sentir, instruiu Nessa, fazendo Liora fechar os olhos e ouvir. A madeira estalando, o latido distante de um cão, o gosto metálico da própria respiração, o calor dos corpos ao redor, o cheiro de sálvia queimando. 5 sentidos se alinhavam para que o gesto mágico não fosse brando demais ou destrutivo demais. Eles criaram exercícios, pequenos transfers sobre plantas e um rato adormecido, e cada sucesso vinha com um preço: cansaço profundo, pequenos enegrecimentos na ponta dos dedos, sonhos de olhos azuis que não eram seus. Um segundo momento de tensão, que quase quebrou todos, aconteceu quando a corte exigiu demonstração pública e Rook conspirou para envergonhá-la. O salão ficou cheio de pessoas, o ar denso de perfumes e expectativas, e Liora teve que escolher entre recusar e se proteger ou mostrar sua habilidade para que o rei definisse seu destino. O medo apertou como nó, seus dedos tremeram e ela ouviu as vozes. Alguns pediam piedade, outros exigiam provas. Quando começou a transferir vida para uma planta agonizante, sentiu o fio puxar tão forte que o mundo escureceu nas bordas, e por um momento pensou que não poderia voltar. Kael segurou a mão dela com firmeza e sussurrou: faça do seu modo, nós cuidaremos do resto. Aquela simples confirmação rompeu a maré de vergonha e sustentou a coragem que ela precisava para terminar o ato. Com o tempo, laços se formaram no cotidiano do palácio entre fios de rotina e momentos de ternura doméstica. Kael mostrou que sua ferocidade vinha acompanhada de cuidado. Ele ensinou Liora a reconhecer o som do vento antes da caçada, a ouvir quando a guarda precisava de silêncio. Soren passou a dormir enrolado às botas dela, e o riso do garoto limpava a poeira de memórias ruins. Maren trouxe tarefas simples, como escolher ervas para chás, e Nessa trouxe livros que falavam em línguas antigas sobre Lifewavers e cânones perdidos. Liora aprendeu a rir de pequenas coisas, a cozinhar sopas que tinham gosto de lar e a receber carinho sem esperar que alguém tirasse vantagem.
A família que se formava ali era inusitada. Um rei alfa com feridas escondidas, uma ômega que aprendera a não ocupar espaço e uma criança que reescrevia o conceito de pertença. A decisão do laço veio numa noite em que a lua estava cheia e clara, refletindo sobre o lago do palácio como um espelho que não mentia. Kael e Liora ficaram à margem, o ar cheirando a pinho e chá doce, e conversaram sobre escolhas. "Por que me carregou nos braços?" ela perguntou. "Porque ninguém deveria ser deixado para congelar", respondeu ele. "Por que você não deixou a corte decidir?" "Porque há coisas que se resolvem no calor do gesto, antes da lei", disse ele. "Eu não peço que se case comigo por obrigação", continuou Kael, "mas ofereço a escolha de um lar. Se aceitar, haverá proteção e liberdade na mesma medida." "Eu não sei se mereço", confessou Liora. "Você merece a casa que constrói", murmurou Soren, que apareceu com uma flor encharcada de orvalho. O acordo não foi cerimônia vazia, foi um pacto feito em silêncio e cuidado, com consentimento claro e com palavras ditas sem pressa. A cerimônia simbólica foi simples e centralizada no respeito. Thorne trouxe manuscritos antigos, Ivar traçou sinais de proteção com ervas. Nessa cantou uma canção que lembrava as valhas matilhas, e Maren segurou a tocha como testemunha. Liora tocou a lua refletida na lâmina de uma pequena faca ancestral, e Kael colocou sua pata sobre a mão dela em gesto que selou mais do que aliança política. Selou uma promessa de lar. "Eu lhe ofereço minha matilha", disse Kael. "Eu ofereço minha vida quando necessário, e meu cuidado. Que a vida que teceremos seja feita de escolhas", concluiu Thorne. O público presente aplaudiu de forma contida, e alguns olhos nos cantos vislumbraram esperança onde antes havia desprezo. Um mês depois, Liora ensinava Soren a costurar pequenos curativos, e a casa vibrava de rotina. Ela ainda sentia o fio prateado às vezes como lembrança, mas agora era parte de uma tapeçaria coletiva. 3 meses depois, os curandeiros voltaram a estudar as técnicas do Lifeweaver sob seu olhar e o do rei, e notícias de ajuda chegaram a vilas que antes eram ignoradas. 6 meses depois, a corte reformara políticas de acolhimento, Maren recebia ordens para proteger errantes, e mesmo Rook desapareceu de vez, lembrado apenas nas histórias que as criancinhas cochichavam. Liora, que fora deixada para congelar, transformou sua desolação em lar. Ela e Kael aprenderam que ferocidade e ternura podem coexistir, e que sacrifício não precisa ser anônimo para ser sagrado. Se você sentiu o nó no peito quando ela se lançou contra o perigo, você não está sozinho. Se esta história mexeu com você, conte nos comentários. Qual sacrifício você acha que faria por alguém desconhecido? Comece sua frase com "eu" e escolha entre "arriscaria minha vida" ou "ajudaria de outro jeito". As respostas mais tocantes podem inspirar futuros contos e ajudam outras pessoas a verem perspectivas diferentes. Sua participação constrói a comunidade de leitores que ama a redenção e laços difíceis. Agora vamos voltar à história para ver como esses pequenos gestos mudaram uma corte inteira. No fim, a mulher rejeitada descobriu que aceitar ajuda não diminuía sua força, apenas a transformava. Kael aprendeu que governar é também oferecer braços quando alguém precisa ser carregado, e a matilha ganhou novas canções onde antes havia silêncio. As políticas mudaram, os curandeiros retomaram ritos antigos, e Soren cresceu sabendo que herança é cuidado, não apenas sangue. Liora continuou a encenar o Lifeweaver com cuidado e limites, mostrando que poder proibido pode virar legado quando guiado pela escolha e pelo consentimento. Quando a lua subir outra vez, a vila lembrará que família é feita de intenção, nós escolhidos e de mãos que não soltam. Se esta história tocou você, inscreva-se para ouvir outras jornadas de sacrifício e redenção e compartilhe qual ato de amor mais te marcou hoje. A lua ainda corta o céu e novas histórias aguardam para ser tecidas.